Tudo bem, meus irmãos? O nosso curso básico, Seminário Ilha Cristã, sou o professor Júnior Queiroz, aula hoje é Apocalipse, tá? Vou para o capítulo 10 do material impresso. Hoje vamos começar com a carta à igreja de Filadélfia, tá? A cidade de Filadélfia era localizada na Lídia, tá? Na província da Lídia, era uma província romana chamada Lídia, tá? Na Ásia Menor. Distante de Sardes, cerca de 120 quilômetros. Ela foi construída por Atalo Filadelfo, tá? Daí vem o nome, né? Eles tinham a mania de escrever, de dar os nomes, batizar, né? Constantinopla por causa de Constantino, né? E as outras Alexandria por causa de Alexandre, né? E muitas outras. Antioquia por causa de Antíoco, né? Antíoco, né? E foi destruída no ano 17 depois de Cristo, tá? Por um terremoto. Depois disso, ela foi restaurada e hoje a cidade se chama Al-Asher, tá? Um nome muçulmano, né? Não tem nenhuma igreja cristã, mas lá tem várias mesquitas muçulmanas. Mas no meio das suas ruínas se destaca uma coluna que permanece de pé até o dia de hoje, que lembra aquele versículo de capítulo 3, verso 12 de Apocalipse, né? Ao vencedor, falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Tá? Filadélfia tem uma importante relação com a Igreja das Missões Modernas, entre o século XVIII e o começo do século XX. Então, o que nós estamos comparando aqui, você vai pegar cada uma das cartas que nós estamos vendo aqui, comparando com as épocas, né? Aquela igreja representa essa época, aquela outra igreja, a outra época, né? A igreja de Filadélfia representa a igreja do século XVIII até o começo do século XX, tá? Cujos traços se identificam, né, com a profecia de João, período marcado por avivamentos, né, arrancando todo o sentimento mórbido de Sardes, né, restaurando o amor fraterno dos santos do Senhor. Representa a boa terra saudável que recebeu a semente do Evangelho, produzindo frutos em quantidade e qualidade, né, conforme Mateus 13, 23, né, como o avivamento da Morávia, que aconteceu em 1727, né, cujo derramar do Espírito alastrou-se por toda parte, impregnando o seu perfume no Evangelho, né, ao longo dos últimos séculos. Até hoje, sentimos a sua afável fragrância, deixando saudades aos que amam a história dos avivamentos. Essas coisas, diz o santo, Isaías, ao vê-lo, disse que os serafins clamavam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor refletia como um espelho, fazendo enxergar os próprios pecados e os do seu povo, em cujo meio habitava. Tá? O verdadeiro, está no texto lá, né? O verdadeiro, diante de João, a essência da verdade, a verdade personificada, digna, né, de toda confiança. Né? Aquele que tem a chave de Davi, ele é o Senhor da casa de Davi, conforme Isaías 22, 22, o que tem sobre os seus ombros o principado do céu. Né? E continua no texto, aquele que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Jesus é aquele que tem o senhorio, o acesso absoluto sobre todas as coisas. Então, Filadélfia é uma igreja que tem pouca força, né? E tendo pouca força, depende de Deus para tudo, né? Está vazia de si mesmo, né? Às vezes a pessoa olha e pensa, não, eu sou forte, né? Eu sou, né? Tem uns que já está chegando lá no céu e, né, na verdade, aqui, na sua humildade, a igreja, né, que tem pouca força é aquela que depende de Deus e sabe da sua fragilidade. E nós somos, na realidade, muito frágeis, tá? Sente-se impotente para lutar com suas próprias forças. Para ela, a palavra de Deus é a única fonte de provisão. Né? Veja lá em Apocalipse 3:8. Tá? Rendem-se 100% a Deus. Apenas os fracos, né? Apenas os fracos se rendem. Né? Os cristãos de hoje impõem condições para a rendição. Tá? O forte não vai querer se render. Mas quando eu sinto fraco para lutar com as minhas próprias forças, então eu sou fraco e eu dependo da força de Deus e me rendo, né? Só se rendem os fracos nesse sentido, tá? Os cristãos de hoje podem reivindicar nada, né, diante do forte, tá? Quem se rende numa batalha é somente o fraco.
os de pouca força se rendem incondicionalmente, sem impor condições. O espírito de Filadélfia está no crente, que não oferece resistência ao chamado de Deus, conforme 2 Coríntios 12, verso 9. Busca a unidade, né? O forte é individualista, ele é prepotente, ele deseja sempre reinar sozinho, tá? Mas o fraco, né, Filadélfia, é a igreja da unidade, que se alegra com o repartir do pão de Cristo, tá? No texto diz assim: guardaste a minha palavra, Apocalipse 3:8, a parte B. Muitos guardam a palavra de Deus na mente, na gaveta, na mala, na Bíblia aberta em cima do móvel, será? Mas Filadélfia guarda no coração, tá? Porque teme a Deus e diz como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Filadélfia cumpriu a sua missão, porque guardou e viveu a visão de Deus em todas as suas dimensões. Diz lá, vinde, né? Para libertar, curar, salvar o pecador. O vinde do avivamento começa com um profundo arrependimento e confissão de pecados. Tá? 1 Timóteo 4:16. Finney, né, um dos heróis da fé, em seu livro Uma Vida Cheia do Espírito, insere um capítulo sobre o tema: pregador, salva-te a ti mesmo. Em suas mensagens, homens, mulheres, crianças iam à frente em prantos, confessando publicamente suas culpas diante da temível presença de Deus. Tá? John Wesley, em seu diário, ele relata: fui à América converter os índios, mas, quem me converterá? Né? Esse constrangimento feito pelo Espírito em sua alma obrigou-o a ter um verdadeiro encontro com Jesus. Né? Através das pregações de Jonathan Edwards, William Carey sentiu o chamado para a Índia. Né? O avivamento dos países de língua inglesa levou 1 milhão de pessoas a Cristo em 2 anos. Né? A Índia era colônia da Inglaterra, então falavam inglês lá. Até hoje muita gente na Índia fala inglês, né? A principal língua. Ficai para adquirir preparo para a guerra. Ficar produz intensa sede do enchimento do Espírito. Filadélfia é uma igreja de oração. Na Guerra Civil Americana, quase 2/3 dos oficiais e soldados do exército eram homens de oração. Numa reunião de Finney, um homem testemunhou que percorreu mais de 3.000 quilômetros de Omar a Boston, e em todo o percurso ele viu grupos de oração ali por onde ele passava. Isso era o ide, né, para pregar o vinde, né, de Mateus 28:19, ou Atos 1:8, né, preparar o regenerado no ficai e impulsioná-lo no ide, né, para fazer o vinde também, né. Foi assim que o evangelho chegou até nós, né. O ide produz uma profunda compaixão pelas almas perdidas. Tá? Sem esses valores, sem esse amor pelas almas, né? Sem essa compaixão pelas almas, não se pode falar em renovação espiritual ou avivamento espiritual. Filadélfia é a igreja do coração missionário, né? Da multiplicação movida pela unção. Né? As pregações de Moody, né? Levaram milhares, dizem que até milhões de pessoas a Cristo, e muitas delas foram conduzidas pelo Espírito aos campos missionários. Tá? Filadélfia tornou-se a imagem de Cristo. Né? Nós, assembleanos, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, nós, assembleanos, somos resultado disso, esse grande avivamento de lá. Né? Vieram os missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. A Filadélfia tornou-se a imagem de Cristo. Né? Não negaste o meu nome. Né? Reflete a santidade de Deus. Paulo descreveu a santidade como Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Finney, só em aproximar-se das pessoas, produziu um profundo quebrantamento, fazendo as pessoas chorarem. Tá? Reflete a verdade de Deus, né? Não compactuando com o pecado, mas condenando o pecado. Reflete a majestade de Deus ao esvaziar-se de si mesmo, né?
permite que a glória de Deus encha o templo, né, de vida e seja vista pelos pecadores, pelas outras pessoas. Reflete o amor de Deus, porque Deus é amor. Quem está em Cristo ama. Somos conhecidos como discípulos de Jesus quando praticamos o amor fraternal. Ao amarmos nosso irmão, cumprimos toda a lei, tá? O amor fraternal alegra o coração de Deus, né? E a igreja de Filadélfia, a igreja missionária, a igreja que ama os pecadores perdidos, né? É uma igreja que ama e que alegra o coração de Deus, tá? Filadélfia, então, é uma igreja vitoriosa. Seus inimigos se dobrarão à sua majestade. Escapará da grande tribulação, receberá a nota máxima do Senhor, né? O grande jorrar do Espírito na era das missões veio sem rótulos, né? Sem nomes, né? Para que apenas o nome que é sobre todo nome fosse glorificado. Em 1890, o Espírito Santo foi derramado no estado de Ohio, Estados Unidos, e em grandes reuniões de avivamento sem cores denominacionais se seguiram por vários lugares. A sede de Deus era intensa e milhares de crentes foram batizados no Espírito Santo. A visão do Senhor continua nítida nesses tempos e precisamos nos despertar para ela, tá? Os irmãos da era moderna foram obedientes à visão celestial e cumpriram com êxito a sua missão. Filadélfia é a igreja do avivamento. Em nossos dias, essa visão tem sido prejudicada por causa do vírus de Sardes e de Laodiceia, tá? Muitos estão preocupados em seguir o seu caminho, obcecados em construir seus impérios, né? Emigrando ovelhas de um rebanho para o outro, aderindo ao evangelho das facilidades, né? E que tem produzido graves lesões ao corpo de Cristo.